sou a Inara, se apaixonando por livros, e hoje eu vim trazer para vocês uma resenha de Powerless. A sinopse, para vocês terem uma noção um pouquinho do que se trata o livro, e depois eu vou falar da minha experiência de leitura. Apenas os notáveis são aceitos no reino de Ilia. Os poderes diversos que possuem há décadas foram concedidos pela peste, e aqueles que nascem comuns são apenas isso, comuns. Quando o rei decretou que qualquer pessoa sem uma habilidade especial fosse perseguida e banida, Paedingway tornou-se criminosa por destino e ladra por necessidade. Sobreviver nas favelas sem ter um poder não é simples, e Paedin sabe disso, melhor do que ninguém. Treinada para mentir, ela se apresenta como uma psíquica, camuflando-se da melhor forma possível em meio aos outros, até o dia em que salva a vida de Kai, um dos príncipes de Ilia. De repente, ela se vê como convocada para as provas do expurgo, uma competição destinada a exibir os poderes dos notáveis, exatamente o que ela não tem. Para piorar, Kai é um dos seus oponentes e fica cada vez mais difícil ignorar a atração que cresce entre os dois. A realidade é que, se as provas não matarem Paedin, Kai certamente o fará quando descobrir que ela é completamente comum. Então, a gente vai acompanhar muito essas provas, né, do expurgo. Eu gostei, foi um livro muito bom. É uma leitura bem assim, bem fluida, bem tranquila. Os personagens aqui, né, pra quem aí já lê fantasia, né, me lembrou muito, os personagens assim, a Paedin me lembra muito a Lila de Um Tom Mais Escuro de Magia. E o estilo, né, o jeito de agir assim. E o Kai me lembra muito a Ellen de Trono de Vidro. Tem essas semelhanças assim, o estilo deles assim, como personagem. E me lembrou, e eu acho que foi uma das coisas que me prendeu assim a continuar o livro. É um livro muito bom, tá? Não foi um livro ruim. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Mas não, já vou adiantando que não foi pela fantasia. Eu gosto, geralmente é o gênero que eu mais consumo, mas não foi a fantasia aqui que me fez querer continuar na história. Foi realmente os personagens. A gente conhece a Paedin, a gente vê ali que ela é órfã, a gente vê muito ela ter sofrido pela morte do pai dela, ter sido mandaram matar, né, o rei mandou matar o pai dela. Então a gente vê que ela sofre muito, ela vive nas ruas desde muito novinha. Então a gente vê isso, a gente sabe que tem essa coisa. Então a gente fica querendo saber, né, até onde ela vai conseguir chegar, se torcendo para ela sobreviver a essas provas que ela vai passar. E aí, sobre o Kai também, a gente vai querer descobrir. Ele é um personagem muito interessante, então a gente quer saber se o que tem por trás, né, dessa fama que ele tem de ser o executor do rei. Então, como é que ele se tornou isso, como é que foi esse treinamento dele. A gente vê ele contando pra Paedin. Tem uma atração, pelas sinopse a gente já vê, mas realmente tem uma atração muito grande em relação a eles. A gente percebe que os dois gostam um do outro, mas ela tem esse receio por... Ela é uma comum e ele é responsável por matar essas pessoas. E ela também tem uma raiva do rei, né, da família real, por serem os responsáveis pela morte do pai dela. Então ela não aceita muito isso, mas é um romance ali que chega no momento em que ela não tem como, tipo, ela não consegue mais falar, tipo, não quero, não gosto de, não quero você, não gosto de você. Ele percebe, né, os pequenos detalhes, quando ela mente, ele percebe. Então é um romance que vai sendo criado ali aos poucos, apesar de que não acontece nada entre os dois. Mas tem aquela coisa, tipo, aquela tensão, aquela coisa de terem falado o que sentem, um pouco do que sentem. Mas não tem os finalmente, não tem um beijo, não tem nada. Então é a expectativa pro próximo livro. Eu gostei muito. A fantasia em si não é uma fantasia, tipo, eu gostei do estilo que ela colocou, mas que a autora colocou, mas pra mim é aquela fantasia, tipo, a Rainha Vermelha me remete muito, tem algumas cenas ali que me remete muito à Rainha Vermelha. A Seleção também, a gente tem umas similaridades com esses dois livros.
Acho que também, né, o fato de terem, igual a Rainha Vermelha tem eles são divididos, né, por os vermelhos e os prateados, acho que é alguma coisa assim. Eu esqueci, tem muito tempo que eu li. Mas tem essa divisão de quem tem poder e quem não tem. Remete muito isso. O que eu gostei bastante, não sei o que a autora vai colocar daqui pra frente, mas a única coisa que muda, né, que a gente vê isso, é que ela é uma comum e ela continua sendo uma comum. Porque muitos dos autores têm essa mania de colocar, são personagens, são humanos, são comuns, são normais, e eles acham um jeitinho de colocar o personagem com poder. E a Paedin não, ela é uma comum e ela é foda sendo comum. Ela é boa no que ela faz, ela aprende a lutar, então ela é boa nisso. Ela não precisa de ter um poder, apesar de que se ela tivesse em muitos momentos, talvez seria muito mais fácil dela passar pelas coisas ali das provas e tudo mais. Só que a gente percebe que ela pode ser top, ela pode ser poderosa sem ter nenhum poder. Acho que tem até um momento. Tem um momento no livro que ele pega que o Kai até fala, né, que ela não precisa de um poder para ser poderosa. E eu achei esse momento, a frase específica, eu não vou lembrar, não sei se vai ser fácil de achar aqui. Mas o jeito que ele fala, eu achei. Aqui, ó. Talvez não seja preciso ter um poder para ser poderosa. Ele fala, na verdade, nem é pra Paedin, mas remete muito pra uma criança comum ali. E realmente é isso, ela não precisa de ter um poder para ser poderosa. E a autora não quis mudar isso, não tem uma forma dela ter um poder ali, sabe? Pra mim isso foi sensacional. A autora não querer desconstruir a personagem só pra ela encaixar ali, só pra ela ser poderosa. Não, ela é foda do jeito que ela é. Isso eu gostei muito. Eu vou colocar aqui a minutagem de quando eu vou parar de falar, mas agora eu vou falar sobre spoilers sobre esse livro. Vou falar um pouquinho de algumas coisas assim que pra mim eu quero saber o que vai acontecer, o que eu quero que eu não fui muito fã do livro. Então eu vou colocar aqui a minutagem, tá? Quando eu tiver acabado de falar, pra quem não quiser ver é só pular. Sobre esse livro, algumas coisas. O Kai, pra mim, é um personagem muito, muito bom. Eu gostei muito da construção dele. Mas não foi um personagem, em alguns momentos me impressionou. Mas desde o início, assim, eu já imaginava pra que caminho ele iria. Pra quem é novo em fantasia, eu acho que vai se surpreender com muita coisa. Pra quem é leitor novo no mundo da fantasia, eu acho que vai associar muito esse livro com outros livros. Pra mim foi uma pequena coxa de retalhos, assim. Aquela coisa dos irmãos me lembrou muito a Rainha Vermelha. O irmão bom, o irmão mau, que na verdade é o inverso, né? No final a gente descobre que não é bem assim. A coisa dos rebeldes, o pai dela é um rebelde, então a gente vê isso. Ela descobre depois, eu acho que é uma coisa assemelha muito à seleção. A seleção? Posso estar enganada. A seleção é a Rainha Vermelha. É um dos dois, acho que é a Rainha Vermelha. Tem um tempo já que eu li os dois, mas são coisas assim que me lembram muito esses livros. Tem um ataque aqui dos rebeldes num baile. Isso me lembrou muito o acontecimento desses dois livros também. Os rebeldes entrando. Uma coisa pra mim que me pegou bastante, que eu achei que não foi muito bem desenvolvido, foi como ela, tipo assim, ela entrou pros rebeldes para ajudar lá, porque ela queria uma forma dos comuns viverem junto com os notáveis tranquilo e não ter que viver fugida. Isso eu entendo, só que simplesmente o cara vai lá e fala pra ela, olha, você eu conheci seu pai fazia parte disso, e pra ela é uma motivação, tipo, é associada ao pai dela, então eu preciso de fazer parte do que uma coisa que meu pai foi parte. Pra mim foi isso, pra mim pegou um pouquinho. Pensando bem, eu tinha colocado 5 estrelas, eu acho que eu vou até reduzir pra 4, porque isso eu acho que umas coisas, eu gosto não precisa de ser tão bem explicado, mas tem muitos momentos em que ela fala, tipo, mais pro final ela fala, desde que eu descobri, tem muitas vezes que eu já vim aqui conversar lá, né, com os rebeldes, e a gente não vê isso, então a gente não vê a construção dessa confiança dela com essas pessoas. Mas é uma coisinha que, tipo, acho que pra quem gosta de fantasia bem desenvolvida, bem coisas assim, não só pra impressionar, porque eu acho que grande parte é criar personagens bons, e a autora faz isso nesse livro, e fazer com que esses personagens bons a gente queira acompanhar eles por
seja 200 páginas ou seja 1000 páginas. Eu tranquilamente leria, promessa desse livro serem uma trilogia. Eu muito provavelmente eu vou ler o segundo livro, o terceiro livro. Tem um livro de contos aí que foi lançado, né, que é a história da Paidin e da Adena, aparentemente pelo que eu li antes, né, desse livro. Como é que elas se viraram na favela ali antes. Então, vou ler, eu gostei do universo, mas acho que algumas coisinhas assim, né, de desenvolver opiniões dos personagens em relação a algumas coisas pra mim pegou um pouquinho, em relação a ela com os rebeldes. Sobre o Kai, eu achei muito interessante desde o início a gente vê que ele não é totalmente o vilão que todo mundo acha que ele é. A gente já vê ele logo do início ali, ele salvando uma criança, não matando uma criança comum, deixando ela embora. Então, pra mim, isso é muito construção do caráter do personagem. Por isso que, pra mim, me remeteu muito a Ellen de Trono de Vidro. Porque a gente vê isso dela, né, também. Tem a polêmica, né, dela, dos livros, que assassina que não mata ninguém. Mas a gente vê isso do Kai, ele mata pessoas, ele não tem medo disso, ele não se importa, se ele tem que fazer, ele faz. Mas a gente vê, tipo, a construção de como é que ele se tornou essa pessoa. A gente vê que ele tem uma raiva muito grande do rei. Muito do treinamento dele foi de tortura mesmo. Tem um momento que ele fala, né? Tem, pra quem é sensível, não é só falado, mas é uma coisa que, tipo, às vezes pra algumas pessoas vai ser gatilho. Que ele fala, né, que o pai dele cortava ele e pra ver ele se costurando, pra ver ele se curando ali. Então, é meio pesado a forma que ele foi criado. O Kit já foi diferente, o irmão dele. É uma forma muito amável, assim. Então a gente vê dois lados, assim, desse personagem. A Paidinha até fala, né? O Kai é o tipo de pessoa que criou máscaras. Ele é uma máscara pra sociedade, porque ele precisa de ser o príncipe ali, ele precisa de ser o executor. E ele também, como ele é outra pessoa. Ela fala, em alguns momentos ela vê a máscara dele caindo e ela vendo o que ele realmente é. Que ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa que acho que é muito tipo de personagem que as circunstâncias fez com que ele fosse daquele jeito. Ele teve que ser daquele jeito. Perdão. O Kit é muito um irmão que faz de tudo pra impressionar o pai. E a gente vê ele no final. Spoiler, né? Já é spoiler que a gente tá falando. Mas ali a Paidin mata, né, o pai deles no final. E o Kit fala que ele sempre tentou impressionar o pai e ser um espelho do pai, e mesmo agora na morte dele, ele quer que ele se orgulhe na morte. Então a gente tem essa premissa ali, o Kit provavelmente vai ser o grande vilão dessa história daqui pra frente. Se antes era o rei, agora vai ser o Kit. Ali antes dela matar ele, ela percebe nos olhos dele que ela conseguiu sempre diferenciar o rei do filho, que seria o futuro rei, né, ali. No final ele é o rei, porque o pai dele morre, então a gente vê, e ela fala, eu nunca tinha visto ele como o rei, e agora eu vejo, ele é o próprio pai. E a gente vê que o Kai não é só aquela fama, eu acho que os papéis são muito trocados. O Kai seria o perfeito rei ali, e o Kit seria o executor. Mas pelo Kit ser o mais velho, não é isso que acontece. Eu quero muito ver o que vai acontecer daqui pra frente. São curiosidades minhas. Eu acredito que a expectativa minha é que no próximo livro seja muito a Paidin indo ali, além do deserto ali, conhecendo Dor e Tando. Tem aqui o mapa, que é aqui. Eu acho que eu tenho muita expectativa dela indo além do deserto escaldante e conhecendo esses reinos, como é que eles vivem, né? Os notáveis com os comuns. Então eu acredito que ela vá para além desse reino, assim. O Kon cai atrás dela, procurando ela. Eu acho que quando chegar lá ele vai perceber que o pai dele estava enganado. Eu acho que ele não vai ter coragem de matar ela. Não acho que ela teria coragem, apesar do... Eu quero ver como a autora vai desenvolver, porque apesar de ser o Kai que matou o pai dela, eu tenho algumas ressalvas se realmente é isso que aconteceu, mas se for ele mesmo que matou, eu tenho muita curiosidade pra ver como é que a autora vai desenvolver esse romance entre duas pessoas que mataram o pai um do outro. Pro Kai, a gente sabe que ele não tem esse apego pelo pai dele, mas mesmo assim é o pai dele. Mas da Paidinha a gente tem, então... tem um apego muito grande sobre quem o pai dela foi, sobre quem o pai dela foi pra ela, né?
ele que tornou ela daquele jeito, ela ser uma pessoa que luta pela sobrevivência, né, todo dia, pra ninguém descobrir que ela era uma comum. O pai dela, aparentemente, era uma pessoa muito boa. Mas acho que tem alguma coisa ali muito por trás. Eu acho que ainda tem algumas coisas que tem que ser respondidas pra gente saber o que realmente aconteceu pro rei mandar matar o pai dela. Acho que não foi só por quero matar essa pessoa, sabe? Eu acho que tem um porém que a gente ainda não sabe. Eu quero ver só mesmo como é que a autora vai conseguir desenvolver. Se é pra ser o romance entre a Paidin e o Kai, como é que eles vão se perdoar pra serem um casal, sabe? Isso me deixa um pouquinho apreensiva, mas eu acho que ela pode fazer um trabalho muito bom, ou pode, segundo livro de fantasia, a continuação, tem uma fama de não ser muito bom. Eu tenho expectativa muito pra esse daqui. Então eu quero que seja bom. Parar de falar de spoiler aqui e vou falar um pouquinho, só pra finalizar o vídeo mesmo. Pra mim foi uma leitura muito boa. Pra quem é iniciante, vou voltar a repetir, eu acho que é uma ótima leitura. Acho que é uma ótima leitura pra qualquer pessoa. É um livro muito bom, muito bem escrito. Porém, eu acho que no caso de pessoas que já leram, vai remeter muito a outras histórias, a outros livros. Então, talvez não seja tão surpreendente, mas eu tava muito precisando de um livro, eu tava de ressaca há muito tempo. Estou lendo livros, estou voltando a essa coisa, né, de ler livros, assim, muitos livros por mês. Bem aos pouquinhos, assim, durante esse ano, fiquei muito tempo sem ler. Então foi um livro, tipo, de fantasia, eu tava tendo uma dificuldade maior de voltar pra esses universos de fantasia. E foi pra mim um livro que funcionou, apesar de que funcionou, acho que pra mim, mais o romance desse livro do que a própria fantasia. Acho que dá um incômodozinho a gente ler tanto fantasia. Eu tô muito nessa vibe ultimamente. Eu vejo uma série e antes mesmo de ver uma série, de ver um filme de acontecer, eu já tô falando, tipo, com a minha mãe, que eu assisto muita coisa. Vai acontecer isso, isso, isso. E acaba acontecendo. Então, com esse livro foi um pouquinho disso. No lado da fantasia, do lado do romance, eu achei que ia acontecer mais coisa, mas eu entendo ser lento, eu entendo ter esse tempo pra eles se conhecerem. Então, pra mim foi de boa, mas foi o romance que me prendeu mais. Eu acho que eu tô muito cansada de ler muito da mesma coisa. E a parte da fantasia desse livro é isso. É uma romantasia que muita gente tá falando aí no momento, é o gênero, né, do momento. Li já alguns já. Eu estou entrando nessas romantasias assim, mais lendo, sabendo que é uma romantasia agora. Então, depois que veio nesse estilo, aí eu pego o livro e tenho conhecimento de que é sobre isso. Mas pra mim funcionou, pra mim foi muito bom. Verifica assim gatilhos, tem alguns gatilhos durante o livro. Então, pra quem tem aí mais sensível, eu aconselho que leia, que procure saber isso. Mas é um livro muito bom. Dei 5 estrelas favoritado, mas eu acho que eu vou tirar uma estrela aí. Depois que eu fiz essa resenha, eu pensei melhor, acho que vai ser um 4 estrelas, mas vai ser favorito porque foi um livro que me prendeu mesmo. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Curtem, comentem, me sigam aqui pra fazer o canal crescer cada dia mais. E é isso, tchau!